De que forma você vê a aplicação da Meta 20 do PNE até 2024 e, de fato, termos todo esse recurso destinado à educação no país? Bom, eu acho que quando o PNE foi elaborado, a ideia de aplicar 10% do PIB para a educação parecia ser viável e, em princípio, ela é viável. Eu acho que na conjuntura financeira atual, realmente, isso fica muito difícil, né? Mas para colocar isso num contexto, quer dizer, os dados do Banco Mundial mostram que a maioria dos países aplica menos de 6% na educação. Os países que têm os níveis mais elevados, que são os da Escandinávia, por exemplo, estão entre 7% e 8%. Então, se o Brasil chegar a aplicar esses 10% do PIB em educação, ele estaria num patamar único no mundo inteiro. Agora, o que eu quero colocar em questão aqui é que a minha preocupação não é a Meta 20. Quer dizer, o estudo que o IDADOS apresentou para a Confederação Nacional dos Municípios na semana passada acende um alerta aí sobre as metas 1 a 19. Ou seja, a minha pergunta não é se podemos aplicar 10% do PIB, a minha pergunta é se podemos aplicar 16% do PIB. O desafio educacional, um plano nacional de educação, como um desafio equivalente a acabar com a inflação, como se conseguiu acabar com o Brasil. Agora, para isso, tem que ter mobilização. Os jovens estão dizendo isso, né? Nós temos pelo país vários jovens se manifestando, então eu sou otimista. Frente à atual situação dos cofres dos municípios e a situação que a gente já vê aí de muitos prefeitos que assumiram nesse ano já declarando que estão com os cofres vazios, quais as reais possibilidades de começar a fazer essa aplicação do PNE a partir de 2017? Olha, eu acho que o fato que 5 metas do PNE já tinham que ter sido cumpridas até 2016 não terem sido cumpridas e o fato de vários municípios que já não estão dando conta de pagar nem o peso salarial é um reflexo que o PNE pode ser inviável. Agora, cabe perguntar por que essas metas não foram cumpridas, por que os prefeitos estão fazendo isso? É má fé? É má vontade? É falta de recursos? Quer dizer, a primeira hipótese que nós quisemos explorar aqui é a questão da falta de recursos. Quer dizer, se não existem os recursos necessários para poder implementar o PNE, como que nós podemos esperar o cumprimento das metas do PNE? Quer dizer, talvez a educação brasileira se beneficie mais de uma revisão séria do que pode ser feito, dadas as possibilidades atuais, do que uma tentativa de tentar implementar uma série de metas que, como muitos indicadores já mostram, provavelmente não serão cumpridas. Além das parcerias público-privadas, outras saídas também podem ser pensadas para ajudar nessa administração do recurso para a educação? Sim, quer dizer, eu posso dar um exemplo da nossa experiência do IDADOS. Nós já estudamos a questão do transporte escolar e da logística do atendimento escolar em dezenas de municípios brasileiros nas várias regiões. Quer dizer, se você fizer uma análise cuidadosa do roteamento dos ônibus, da localização das escolas, do dimensionamento das escolas, nós já mostramos que os ganhos em eficiências ao otimizar esses processos pode ser da ordem de até 30% dos gastos operacionais dos municípios. Outro ponto importante na pauta da educação nesse ano é a Base Nacional Comum Curricular, que trata ainda mais especificamente da questão da qualidade do ensino. Como é que o senhor vê essa discussão e a aplicabilidade disso frente a todas as dificuldades que já apontamos aqui na área da educação para esse ano? Como eu disse, eu sou otimista, mas está difícil. O problema da nossa escola não é ter uma diretriz geral, né? Até porque políticas de cima, se ela não convencer o professor que está lá na base, ela não vai dar certo, né? O que nós precisamos fazer? Nós primeiro precisamos quebrar essa coisa, porque a educação brasileira é como um doente terminal, que cada governo que entra vai lá, tenta dar uma injeção. Quer dizer, nós precisamos respirar, né? Nós precisamos criar uma política de longo prazo, de valorizar esse professor, de fazer que os melhores alunos do ensino médio queiram ser professores, numa política de 10, 20 anos. Por isso o plano é importante, né? Eu não concordo com tudo que está no plano, né? Agora, nós precisamos melhorar o salário dos professores no Brasil? Acho que isso é um consenso. Nós precisamos ampliar a vaga em creche, é claro. Agora, nós não temos que apertar o prefeito, né? Porque parece que é só o prefeito que tem que oferecer creche, não é isso que está na Constituição, né? Nós temos que ampliar o recurso do Fundeb, que aí o prefeito vai conseguir ampliar a creche com qualidade. Então, quer dizer, senão a gente transforma, às vezes, o debate educacional numa coisa assim, é tudo ou nada. Eu acredito que a educação brasileira tem solução, acredito que não é uma solução única, mas eu acredito que a forma de chegar lá é tendo clareza de qual é o objetivo, o que nós consideramos sucesso, que para mim é a redução da desigualdade social.
Quer dizer, o parâmetro básico para avaliar se uma política educacional deve ou não ser implementada, no meu ponto de vista, deve ser o impacto dessa política nas crianças vindo das classes sociais mais pobres e na habilidade dessas políticas de gerarem empregos, que no final das contas é o que vai sustentar a economia, vai sustentar essas crianças quando virarem adultas. Para achar esse caminho, temos que analisar os dados, olhar as evidências, estudar as melhores práticas e eu e o IDADUS estamos aqui para continuar contribuindo para essa causa tão importante.